Ora, boa noite, bem-vindos. Conseguem ver-me e ouvir-me? Conseguem ver-me e ouvir-me? Ok, sim senhor. Então, como vamos dar início a mais um webinar, desta vez sobre componentes de CPU, mas antes de passarmos aos componentes propriamente ditos, convém fazer aqui uma pequena introdução sobre o que é o CPU. O CPU, que em inglês significa Central Processing Unit, que é a unidade central de processamento do computador, é aquilo que podemos chamar o cérebro do computador. E o CPU já tem umas décadas. Os primeiros CPUs, isto seria inimaginável hoje em dia para nós, mas os primeiros CPUs tinham o tamanho de um armário, portanto, um armário de duas portas era mais ou menos o tamanho dos primeiros CPU. O tamanho, entretanto, foi reduzido a uma caixa grande, uma caixa assim, sensivelmente do tamanho de uma caixa de bananas, mal comparado. Numa fase posterior foi reduzido para uma placa com cerca de 38 por 38 centímetros e daí foi sendo reduzido de tamanho até se transformar num único circuito, aquilo que chamamos um chip ou um circuito integrado, encapsulado, se quisermos ser mais usarmos um preciosismo. Hoje em dia, um CPU, apesar de ser um chip relativamente pequeno, contém milhares de milhões de transistores e a sua capacidade de processamento, de miniaturização, é precisamente a sua grande arma para se transformar no componente essencial que hoje em dia se transformou. Aliás, se estiverem atentos às notícias, devem ter ouvido ultimamente que há falta de semicondutores, há falta de chips. Há falta de chips, nomeadamente falta de processadores. Porquê? Porque só há duas ou três fábricas no mundo inteiro que têm a tecnologia que é capaz, duas ou três sou capaz de estar a exagerar, mas uma meia dúzia de fábricas que têm a tecnologia capaz de produzir a miniaturização necessária aos processadores de hoje em dia. Isso faz com que o preço dos semicondutores e a sua oferta esteja reduzida neste momento e inclusive já tenha parado algumas fábricas na indústria automóvel, por exemplo. A Auto Europa já parou aqui há uns meses. Isto porque a capacidade de produção de semicondutores e de processadores depende de uma meia dúzia. Gráficas, a mesma coisa, porque dependem do mesmo tipo de chips também. Isto apenas este pequeno à parte para referir que um CPU é um conjunto de transistores ligados entre si por condutores ou, se preferirem, por barramentos. Esses barramentos são condutores. Os transistores foram sendo miniaturizados e cada vez mais até ao ponto de um CPU ser, ao fim e ao cabo, uma bolacha de silício. A bolacha de silício depois é, através de uma tecnologia que se pode toscamente chamar uma fotoimpressão, não será bem, mas ali uma tecnologia vai recebendo os transistores, vão sendo pintados, entre aspas, os transistores nessa bolacha e depois, cada vez mais, vão sendo miniaturizados e quanto mais transistores, mais threads, quanto mais threads, mais rapidez e assim sucessivamente. Os transistores dentro do CPU são ordenados para agir como portas lógicas, portanto, podendo realizar operações diversas, aritméticas, lógicas, processamento de vários tipos e a função do CPU acaba por ser controlar e processar os dados num computador. Nesta tarefa, obviamente, o CPU sozinho não faria tudo, mas com a ajuda dos outros componentes
que realizam funções mais específicas e que libertam o CPU dessas tarefas, o CPU vai conseguindo levar as tarefas a bom porto e realizando esse processamento, essas tarefas de processamento que são hoje em dia essenciais. Existem três arquiteturas mais comuns de processadores e elas são a CISC, a RISC e a VLEW. A CISC é Complex Instruction Set Computing, a RISC Reduced Instruction Set Computer e a VLEW a Very Long Instruction Word. Então, estas três arquiteturas acabam por ter alguns pontos comuns que se tocam, mas também algumas diferenças que estabelecem essa diferença estabelecem as suas capacidades ao fim e ao cabo. Então, a CISC trabalha com vários tamanhos de instruções, a RISC e a VLEW trabalham com um tamanho único de instruções. Normalmente a RISC trabalha com instruções mais de 32 bits, mas não é exclusivo. Em termos de registros, a CISC tem poucos registros, mas muitos especializados. A RISC e a VLEW têm muitos registros, mas são todos de uso geral. Portanto, aqui uma grande diferença. Também no que diz respeito às referências à memória, existem na arquitetura CISC uma ligação a operações de diferentes tipos de instruções, enquanto na RISC e na VLEW as referências à memória não estão ligadas a qualquer tipo de operações, sendo qualquer operação ou qualquer dado referenciado na memória sem qualquer especificidade. Em termos de componentes, o CPU é composto por vários componentes, sendo eles a UC, a unidade de controle, a ALU, que é a unidade lógica e aritmética, o FPU, unidade de vírgula flutuante, também três caches, cache de nível 1, cache de nível 2 e cache de nível 3, e um barramento de entrada e saída. Portanto, estes são os componentes, já vamos vê-los com mais especificidade. Depois, o CPU também estabelece relação com alguns componentes e hoje em dia, por exemplo, o próprio CPU já contém dentro de si algumas das funções que eram realizadas pelo North Bridge, mantendo o South Bridge na motherboard na maior parte das vezes, mas a sua relação acaba por ser a mesma, ou seja, através de um barramento chamado FSB, Frontside Bus, o CPU comunica com o North Bridge e esse Frontside Bus depende do relógio, do clock, que vai impor os tempos de acesso ao processador. Também, através do North Bridge ou da função de North Bridge embutida no próprio processador, é feita a comunicação com a memória através de um barramento também que vai comunicar com a memória. O mesmo acontece também em relação ao barramento gráfico e aos slots de placa gráfica, que também vão depender do North Bridge ou da função North Bridge dos novos processadores. O South Bridge fica encarregue das portas de expansão, digamos assim, tudo o que é portas off-board, sejam elas USB, de rede, também as IDE, os codecs de áudio, a placa de áudio, também as placas, os slots PCI, tudo isso fica por conta do South Bridge, que depois se relaciona através de um barramento também com o CPU. No entanto, a relação mais importante e mais estreita que a CPU talvez mantenha é com a memória e com as memórias cache, que as caches acabam por ser memórias que acabam com os estados de espera da troca de dados entre o CPU e a memória RAM, que é um pouco mais lenta do que as memórias cache. Então, vou aqui colocar
um esquema no ecrã. Este esquema, que é onde estão patentes os componentes do CPU e, como eu há pouco tinha referido, estão aqui as três caixas, nível 3, nível 2, nível 1, sendo que a caixa nível 1 se divide em nível 1 de instruções e nível 1 de dados. A caixa nível 2 vai transformar ou vai ajudar a processar a informação mais recente, e a caixa de nível 3 é uma caixa normalmente externa ao processador, mas que comunica com o processador, fazendo também a ponte entre o processador e a memória RAM. Aqui também temos, representados por estes quadrados e retângulos, a unidade lógica e aritmética. Como o próprio nome indica, vai fazer as operações lógicas e aritméticas. As operações aritméticas são a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, e as operações lógicas, que são o i, o ou, o igual, o diferente, o maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual. Todas essas operações são realizadas pela ALU. O FPU tem uma função muito específica, também é chamado o coprocessador matemático, e até a uma geração dos 486, no início dos anos 90, sensivelmente, o FPU era um chip até externo que era depois instalado na motherboard. Neste momento, o FPU vem sempre dentro do CPU e ele serve para efetuar cálculos com vírgula flutuante, aquilo que nós chamamos números decimais, os cálculos com a vírgula, com as casas decimais. Sem FPU não seria possível trabalhar com esses números, que são os números reais, não é? Os números que têm casa decimal, e seria apenas possível trabalhar com números naturais ou números inteiros em termos do processamento. A caixa de nível 1 trabalha dados, portanto é claro, não pode ser mais do que isto, dados que são enviados entre o processador e a memória RAM. A caixa de nível 1 ajuda a determinar os estados de espera na troca de dados entre o processador e a memória RAM. Já a caixa de nível 1, a outra caixa de nível 1 trabalha as instruções, portanto, em vez uma trabalha os dados, a outra trabalha as instruções que são trocadas entre o CPU e os endereços de memória RAM. Depois temos também a unidade de instruções, que trabalha as instruções por si mesmas, depois acabando por ser auxiliada pela caixa de nível 1. A unidade de controlo, que é a unidade, ao fim e ao cabo, central também do processador, que vai controlar todas as operações que o processador vai realizar. Os registros, que são memórias do CPU, são memórias internas do CPU, e o ES, que aqui aparece, que é um barramento que vai fazer entradas e saídas de dados e de instruções do nosso processador e mandá-los pelos barramentos para todos os componentes do computador. Então estes são os componentes do nosso processador, e estes componentes depois executam operações. As operações têm um ciclo, e o ciclo normalmente começa pela busca, ou seja, a instrução fetch. Fetch é agarrar, portanto é o início do ciclo da operação. Ele vai em busca, vai agarrar as instruções, depois vai descodificar essas mesmas instruções. Caso seja necessário cálculos com operandos, vai realizá-los. Se necessitar de cálculos com operandos, vai ter que fazer uma busca por esse operando, que depois é devolvido e o cálculo é efetuado. Quando o cálculo é efetuado, vai passar à execução da operação propriamente dita, e aqui é enviado o resultado, que é armazenado na memória. Depois de ser armazenado na memória, o ciclo vem reiniciar e vai ver quantos endereços são necessários novamente para as instruções, vai procurar mais instruções e vai repetir todo o ciclo
sempre as vezes que forem necessárias. Cá está a relação. Este era um esquema da motherboard antes do Northbridge estar dentro do CPU, mas eu mantenho porque em termos de visualização é mais simples para quem está a chegar a esta matéria e compreender que o chipset se divide em Northbridge e Southbridge. Hoje em dia o CPU já tem uma parte dentro dele, muitos modelos, e a outra parte mantém-se na motherboard. O CPU, através de barramentos, de buses, vai comunicar então com a placa gráfica, a memória, através do Northbridge. Vai ter aqui o FSB, o Frontside Bus, que é o barramento principal que, quando o Northbridge é externo, é um barramento existente na motherboard. Quando é interno do CPU, isto deixa de existir e passa a ser direto, mais rápido, obviamente. E o clock, o relógio, que ajuda a controlar aqui estas velocidades e a manter os ciclos sempre temporizados. Já o Southbridge vai controlar o barramento PCI, vai controlar a placa gráfica on-board, não é a placa que se encaixa aqui no slot gráfico, mas aquela que pode já vir no próprio processador. Também controlando o barramento PCI, os slots PCI e aqui tudo o que são cabos e portas que vão ligar-se off-board. Depois temos também inputs-outputs, portas série paralelas, a antiga drive de disquetes também era aqui, teclados, ratos e a BIOS que também se liga aqui diretamente. Portanto, este é o esquema de componentes, voltando só aqui um bocadinho atrás para fazer um refresh e para terminar o nosso webinar. O Pedro entrou agora, mas depois terá acesso à gravação. Mas para terminar o nosso webinar, vamos então ver só aqui os componentes e ver também aqui uma tabelazinha que se calhar até vamos ver primeiro, com o resumo das arquiteturas que falei há pouco, CISC, RISC, VLEW, e depois temos aqui tamanho de instruções. A CISC tem vários tamanhos de instrução, a RISC tamanho único e a VLEW também, normalmente a RISC mais 32 bits. Quanto à semântica, quanto à forma de escrita das instruções, a CISC vai de simples a complexa e consegue muitas operações em cada instrução. Normalmente o RISC são operações simples e a VLEW também consegue muitas operações simples e independentes. Portanto, aqui todas diferentes. Já no que diz respeito a registros, a CISC tem menos registros, mas são especializados. A RISC e a VLEW têm muitos registros, mas são gerais. No que diz respeito às referências à memória, a CISC vai trabalhar ligada a operações em diferentes tipos de instruções e as outras duas não estão ligadas a qualquer tipo de operações, podendo referenciar a memória para qualquer funcionalidade. Para terminar agora sim, então, componentes do CPU, unidade de controle, acaba por ser o centro do CPU, se quisermos assim dizer. Unidade de instruções vai trabalhar, como o próprio nome indica, todas as instruções que o CPU vai receber. Registros são memórias internas do CPU e... Sim, é verdade, sim. Como eu estava a dizer, passa a assumir, é verdade, Marco. Como eu estava a dizer, os registros são memórias internas do próprio CPU e depois temos as memórias cache, nível 1, são duas em separado, uma que trata instruções e a outra trata dados, obviamente que tratam a ligação e a ligação entre a memória RAM e o CPU, porque as memórias cache são memórias que servem para terminar ou acabar com estados de espera. Sempre que há uma pausa na transferência de dados ou instruções entre o CPU e a memória RAM, as memórias cache entram em ação, dão, assim, entre aspas, um empurrãozinho e acabam por acabar com esse estado de espera e fazer a instrução ou os dados
serem passados entre a memória RAM e o CPU ou vice-versa de forma mais rápida. A cache de nível 2 vai trabalhar toda a informação recente e a cache de nível 3 vai ser uma cache externa que faz também comunicação entre o CPU e a memória RAM. Normalmente encontra-se na motherboard, apesar de haver processadores que também a têm de forma já interna. Aqui temos também um barramento de entrada e saída que manda tudo isto através do CPU para os componentes através dos barramentos. A ALU vai trabalhar unidades, a unidade lógica e aritmética vai trabalhar operações lógicas e aritméticas, lógicas maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente e ou todas estas são lógicas, aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão. O FPU vai fazer cálculos com números reais, o que quer dizer cálculos com números que tenham casas decimais, que tenham vírgulas, vírgula flutuante, porque a vírgula pode flutuar 2 casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais, daí o nome Floating Point Unit, vírgula flutuante, porque ela pode flutuar nos algarismos. Sobre o assunto de hoje era o que tinha para vos trazer. Não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar eventualmente, estejam à vontade. Se não tiverem nenhuma dúvida, despeço-me desejando-vos um resto de boa semana, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, onde cá estarei novamente para fazer um outro webinar sobre outro tema e que vos possa ajudar também nas vossas aprendizagens. Muito obrigado por terem assistido a mais este webinar. O meu nome é Fernando Belo, para quem ainda não me conhecia, sejam bem-vindos. Para quem já me conhecia, saúde e um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo a este webinar.